Charles Louis Secondar. Ficou conhecido por Montesquieu, por causa do título de Barão de Montesquieu. Nasceu em uma família nobre. Estudou em um colégio católico aos 11 anos de idade, tendo como princípios educativos as luzes e a razão, oriundas da filosofia moderna e da ciência. Ingressou seus estudos superiores na Faculdade de Direito da Universidade de Bordeaux, na França, bem como atuou na administração dos negócios familiares. Após a morte de seu pai, casou-se em 1715 e teve 3 filhos. Além dos negócios e terras, também herdou do pai o título de Barão de Montesquieu, alcançando ainda o cargo de parlamentar em Bordeaux. Ele foi um pensador influente do direito constitucional, assim como um grande prosador francês, o qual escreveu um livro em 1721 intitulado Cartas Persas. Um fato curioso dessa obra é que o autor utilizou o humor satírico para fazer a sua crítica política. Apesar da resistência de alguns membros católicos por causa de sua crítica, também contra a religião. Ele foi eleito para a Academia Francesa, tornando-se um de seus imortais. Sua principal obra, Do Espírito das Leis, foi publicada em 1748. O tornou um aclamado pensador político baseado nos ideais liberais republicanos, o que causou a rejeição de muitos intelectuais e religiosos franceses, sendo que essa oposição o consagrou ainda mais. Olá, compartilhadores do conhecimento. Nessa atividade aqui apresentada, tecemos alguns comentários sobre uma obra de suma importância no cenário do direito mundial, Do Espírito das Leis, cujo autor é o filósofo francês Charles Montesquieu. Ele fez um apanhado de informações originárias de diversos povos na elaboração de suas leis. Para que estas legislações fossem efetivadas, o autor nos mostra os elementos influenciadores, tais como a forma de governo, bem como seus respectivos regimes, ou no caso a democracia, né, que onde há a participação popular na escolha de seus representantes, né, e também como no caso se essa democracia for de um regime republicano, que a república exige daqueles que exercem os seus mandatos a virtude política, ou seja, o amor à pátria. Se for na monarquia, o princípio da honra é a mola mestra na elaboração da legislatura. Se for despótico, que na verdade chamamos de ditadura, o princípio desse modo de governar da ditadura é o temor. Né? É necessário que haja temor. Ele é o fator principal da condução do povo pelo governante. Então, as leis, né, no caso da ditadura, elas são direcionadas a causar o temor. Outros fatores que contribuem nas leis de um país são o modo de condução da economia, a religiosidade, o clima, a geografia, a cultura, os costumes, entre outros. Com isso, inferimos que uma lei feita em uma nação pode não servir para outra devido a situações ou condições diferentes daquela em vários aspectos. Entretanto, pode haver que se encaixem algumas leis em várias nações, por existirem laços comuns. Não esqueçamos também que, assim como a sociedade é dinâmica ao longo do tempo,
ou seja, ela sofre, né, alterações provocadas por mudanças de pensamento, de comportamento ou ainda por causa de evoluções tecnológicas. E isso, né, determina até uma revisão das leis existentes. O princípio da lei remonta desde os tempos antigos. No livro bíblico, temos leis as quais Deus determina aos povos para avaliação de sua conduta terrena e que vai até além desta. Os seres humanos também contribuíram, com seus instrumentos legais, reguladores dos mais diversos contextos da vida. Assim sendo, através da lei, abrimos mão de parte de nossa liberdade a favor da coletividade, até mesmo a leis internacionais, as quais foram acordadas por diversas nações para o bem comum. Entrando em um assunto complexo, temos o caso das guerras, onde mesmo nessa situação horrível, há parâmetros nos quais os conflitantes não devem violar. São os chamados crimes de guerra. Em uma nação como a brasileira, por exemplo, temos uma lei maior, maior que todas as outras, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, a qual ela subordina todas as outras leis elaboradas nas esferas municipal, estadual. né? Então não pode haver uma lei que seja criada que vá de encontro à Constituição. A administração pública ela tem que ser pautada na esfera da constitucionalidade, sob pena de ser revogada por ser uma lei inconstitucional. Né? E isso é tarefa do STF, o Supremo Tribunal Federal, que analisa a constitucionalidade das leis. Lembremos também dos diversos códigos, os quais eles regulam os procedimentos da vida humana. Como o Código Penal, ele regula o que? A aplicação, a penalidade, né? A ser aplicada em caso de cometimento de um crime. Temos também o Código Eleitoral, o qual regula o que? As eleições. O Código Civil, que ele regula a vida privada dos cidadãos, como a divisão de bens herdados, bens de herança, as relações conjugais, por exemplo. O Código de Trânsito regula, conforme o nome já diz, esse quesito. Além destes, temos, aqui no caso do Brasil, e pode ser que outras nações também, né, os chamados estatutos, né, os quais também servem de elementos disciplinadores das condutas humanas. Temos o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, né, o Estatuto do Desarmamento, além de outros, né, de outras vastas legislações complementares. Dentre as ideias defendidas pelo autor, destacamos um elemento em comum entre todos os seres humanos no início da vida na Terra, ou seja, lá no início de tudo. Nesse estágio inicial, o ser humano estava em um estado igualitário no que se refere ao seu ser, desprovido de concentração de poder, de riquezas, de aparato de guerra militar. Dessa maneira, certa paz havia na terra, por não existir o que? A supremacia entre um e outro. Ou seja, pela fraqueza, a raça humana se tornava igual. Para superar essa fraqueza, a humanidade ela buscou armar-se, potencializar seus aparatos, seja também do lado econômico, né, o crescimento econômico, o conhecimento, né, a busca do conhecimento, principalmente nos tempos atuais, onde algumas nações são avançadas na tecnologia, tanto só na economia como também no avanço da ciência, e por que não dizer do aparato militar. Então, isso causa o quê? Um temor
nas outras nações, ou seja, a concentração de poder em uma determinada nação causa o temor nas outras que até se aliarão a elas, mas para ter como se fosse um manto, né? Então foi essa distância da igualdade lá no início de tudo que deu certo poderio a um povo em detrimento do outro. Também, né, os seres humanos, eles se associam, né, como já falei há pouco instante, a outras nações que para juntos se tornarem fortes no cenário mundial. Enfatiza ainda ele que essas articulações sociais humanas também fazem parte do que de uma lei natural, certo? O homem, o ser humano encarou isso como uma forma natural de fugir da sua fraqueza humana e buscar um poder no cenário, né, entre os povos diferentes. Mas é evidente que o que entendemos como uma, uma lei natural, que é aquela parte da vivência humana no sentido geral, o autor também não exclui essa situação, né? Isso, os desejos naturais que existem tanto no ser humano como nos animais, né? Na defesa da vida, as necessidades, né, corporais, então, a busca pelo seu espaço habitacional, né? Podemos também pensar sobre as leis naturais do universo, porque existem os dias, as noites, a órbita, os planetas que fazem os seus movimentos. Então, isso também são leis naturais. Mas ele tratou de falar sobre esse ponto em comum do ser humano, que ele entendeu isso como uma lei natural, quando o ser humano buscou ser buscar um poder para que se pudesse se destacar, como se ele fugisse da sua fraqueza, buscando se acobertar em um manto, né, de poder. E isso o tornaria mais forte do que o outro. É fato de que o regime republicano ele ofereceu aos cidadãos uma nova maneira de governar, diferente da monarquia, especificamente quando o regime republicano está vinculado à democracia. Isso porque, infelizmente, há modelos republicanos não democráticos. Mas falaremos sobre o primeiro caso. A democracia, ela proporciona o direito de escolha dos representantes pelo povo. O voto é o objeto validador da soberania popular. No que tange à legislação eleitoral, a qual dispomos hoje, lá no passado, povos já a praticavam, como o exemplo da Grécia, especificamente Atenas, onde já havia necessidade de uma candidatura prévia, os seus candidatos lançavam seus nomes, né? Além disso, os eleitos teriam que ser analisados por um tribunal para avaliar possíveis falhas ou fraudes no decorrer do processo eleitoral. Semelhante, né, nós herdamos o que temos hoje na legislação eleitoral lá naqueles tempos antigos. Em relação ao voto, o autor relata ainda sobre o fato da República Romana, notadamente sobre o voto secreto e o voto público. Montesquieu faz sua análise e opina que na democracia o voto deveria ser público, justificando possíveis consequências do voto secreto, o qual foi um fator que prejudicou bastante o Estado romano. No entanto, como cada nação possui suas particularidades, em nações como a brasileira, o voto secreto foi a melhor maneira, ou seja, a maneira que foi encontrada para oferecer certa liberdade e segurança política na escolha de seus representantes pelos cidadãos. O filósofo francês não deixou de lado esse tão grande instrumento legal, o qual serve como o parâmetro, ou seja, aquela mola mestra, a mola principal de um país. Falamos anteriormente, né, sobre a constitucionalidade, sobre a atuação do STF, né? Então, a Constituição ela precisa ser cidadã,
E muitos ouvimos falar na nossa Constituição brasileira, na Constituição Cidadã. E aqui esse pensador francês, ele já falava sobre isso aí, que ela é uma conquista, né? E essa Constituição precisa ser trabalhada, elaborada com esse intuito, ou seja, de tornar-se uma Constituição cidadã. Nesse documento, há um conjunto de leis, as quais estabelecem as chamadas leis fundamentais. Na nossa Constituição, temos lá os direitos e das garantias fundamentais. Então, ou seja, leis que tratam das primeiras necessidades dos cidadãos. Se um país elabora uma Constituição que restringe as garantias fundamentais, ele direciona-se para bem longe da democracia. Viola-se a liberdade, caminha-se para uma ditadura. O comércio entre as nações as aproxima em razão da dependência mútua. A exportação e a importação de mercadorias proporcionam ao Estado a arrecadação de tributos, os quais contribuem para aumentar o seu produto interno. No entanto, o Estado precisa ser uma entidade reguladora, mas não de maneira drástica, ou seja, com muita burocratização, elaborando leis que promovam a liberdade comercial, ou seja, um processo de simplificação na elaboração de leis que venham a promover a melhoria do comércio, gerando poucas leis, mas que estas sejam eficazes. Em contrapartida também, o Estado ele não deve ser dono de empresas, ou seja, aquele Estado empresarial. Ele apenas necessita ser um órgão regulador, conforme o nosso aqui, o filósofo francês, ele mencionou esse ponto quando retratou, ele falou aqui um fato que disse o imperador Teófilo. De que modo os pobres poderão ganhar a vida? Se nós também desempenhássemos o seu ofício, né? E ele ainda completou, no caso, o filósofo francês, ele completou, né? Que quem poderá conter o Estado, se ele for o proprietário do comércio ou da indústria? Dessa maneira, ele, como um agente regulador, não pode ser também empresarial, ou seja, que o Estado não poderá agir contra si mesmo, razão pela qual deve-se evitar, né, de o Estado ser um órgão empresarial, né, deixando esse lado para a iniciativa privada, né, tanto a propriedade como a gestão. Cabe ao Estado, além da regulação, a justa cobrança dos impostos, para que ele não seja opulento, e em contrapartida a sociedade empobrecida. Ainda sobre a regulação, não é bom para o Estado controlar os preços dos produtos através de decretos, é como se fossem decretos mágicos, como com o intuito de baixar a inflação, por exemplo, né? Ou seja, ele defende o livre mercado, né? Que ele é regulado pelos fatores que o patrocinam nas suas próprias relações de consumo. Quando o Estado assim age, aquele agente extremo controlador, o efeito colateral é marcante. E isso já ocorreu até aqui no caso do Brasil, nos anos 1980, durante o Plano Cruzado, certo? Como, através de um forte controle estatal, ocorreu uma grande crise de desabastecimento. Ninguém será considerado culpado até que a sentença seja transitada, julgada. O direito à defesa e ao contraditório são garantias as quais dão o direito de presumir-se inocente. Ou seja, não pode ser a culpabilidade
ser algo automático. Não, ele precisa ter o direito, né? A pessoa tem esse direito da garantia da presunção da inocência. Isso está contido também em uma garantia fundamental do cidadão, né? Então, legisladores antigos já defendiam a ideia de que a acusação, sem a oitiva do acusado, sem o direito à defesa e ao contraditório, transformaria o Estado em um instrumento de repressão, de restrição à liberdade do cidadão. Temos também o caso da necessidade da dupla testemunha, né? A duas testemunhas, uma vez que a palavra do acusado pode chocar-se de frente a frente com a palavra que dá de uma única testemunha. Então isso necessita o que? O critério do desempate. Até no texto bíblico encontramos uma parte onde fala que da boca de duas ou três testemunhas, né, todo o culpado, né, será, digamos, condenado. Ou seja, há uma prova contra ele, pelo menos tem que haver duas testemunhas, né? Então isso aí, esse depoimento testemunhal, ele embasa a culpabilidade do acusado, né, condenando-se, mas também o falso testemunho, né, também é um fato denominado como crime, porque há o compromisso, né, de assumir o testemunho verdadeiro. O pensador já citado proporcionou aos leitores suas ideias relativas à educação aplicada aos diferentes modelos de governos. A educação primária, ela origina-se na família, aplicando aos seus entes queridos aquilo que concerne as suas tradições sociais, culturais, religiosas, entre outras. No entanto, há um fator geral, o qual impõe sobre todas as famílias de determinada nação um parâmetro a seguir. Quando se trata da monarquia, o modo educativo é baseado no princípio da honra. Tudo se direciona para a formação do indivíduo que o leve a abraçar esse objetivo. Quando se trata do governo republicano, os parâmetros educacionais devem se direcionar para a virtude política, ou seja, abraçar o princípio do amor à pátria, trabalhando para o engrandecimento do povo como um único corpo. Entretanto, observamos nos dias atuais atitudes contrárias a esse princípio republicano. No Estado despótico, o qual se baseia no regime ditatorial, a vontade do governante é suprema. Com isso, os parâmetros educacionais eles se direcionam para a obediência cega, o que na realidade dirige a promover o medo, o terror no povo, já desde a infância. Dentro da imensidão de informações contidas na obra estudada, colhemos algumas consideradas muito importantes, não descartando as outras, né? Porque muitas foram as ideias debatidas. Tratamos sobre o valor da lei na regulação das condutas humanas em seus variados aspectos. Destacamos o ponto em comum inerente a todos os seres humanos. Falamos sobre as formas e regimes de governo, os quais são os pilares para a elaboração de leis de acordo com seus parâmetros. Tratamos sobre o voto, o qual traz na sua base a expressão da vontade popular, da Constituição como o centro, o marco legal, sobre a qual devem repousar as demais leis. Destacamos ainda o objetivo da presunção de inocência, a qual procura oferecer ao cidadão a oportunidade de defesa. Elaboramos comentários sobre o comércio, bem como a educação. Esse trabalho não tem como objetivo a completude, razão pela qual recomendamos uma leitura completa, atenta e tranquila da obra citada, para que o leitor possa se apropriar dos conteúdos e sua devida compreensão, bem como a sua interpretação. Grato desde já e boa leitura.